Bom, então vamos agora falar mais um pouco sobre informações de processo civil para você responder as questões, tá? Então, agora a gente vai revisar o princípio do juiz natural que a gente já aprendeu, né? Então, assim, o princípio do juiz natural, ele se divide em investidura na jurisdição, tá? Investidura na jurisdição. Aí, tipo assim, ó, alguns autores chamam essa investidura na jurisdição de princípio da investidura. Tá bom? Tipo assim, a investidura na jurisdição é um dos requisitos do princípio do juiz natural. Alguns autores chamam a investidura na jurisdição de princípio da investidura. Beleza? Então, assim, não mudou tudo que a gente aprendeu sobre investidura na jurisdição. Alguns autores, a doutrina brasileira, diz que isso também é chamado de princípio da investidura. Beleza, não tem problema nenhum. O fato é, investidura na jurisdição pode ser visto como o princípio da investidura e pode ser visto como um requisito do princípio do juiz natural. Beleza. O segundo requisito do princípio do juiz natural é a competência, né, que a gente já viu. Competência, né, que é o poder para exercer jurisdição conforme os limites estabelecidos na Constituição e nas leis. Beleza. Agora eu vou acrescentar essas informações aqui para vocês, ó. Imagine o seguinte exemplo. O italiano matou um italiano matou outro italiano na Itália. Beleza. Aí o juiz criminal brasileiro tem competência para julgar esse crime? Não tem, doutores. Quem é o juiz brasileiro na fila do pão aí nesse caso? O crime aconteceu na Itália. O italiano matou um italiano. O que o juiz criminal brasileiro tem a ver com isso? Nada de a ver com isso. Então, o juiz criminal, ele não tem competência para julgar esse caso. Esse caso aconteceu fora dos limites territoriais, fora dos limites espaciais onde opera a soberania do Brasil. O Brasil não pode interferir lá na Itália, não. Tá bom? Tranquilo? Aí esse exemplo aqui, ele tem a ver com a competência, que é um dos requisitos do princípio do juiz natural, só que exatamente nesse exemplo, você pode visualizar, a doutrina visualiza um outro princípio, que é o princípio da territorialidade ou o princípio da aderência ao território, que significa que o juiz ele terá sua competência estabelecida dentro de um território em que o Brasil, em que o Estado brasileiro pode exercer a soberania. Tá ok? Beleza, existe aí um território espacial, um campo espacial, um espaço dentro do qual o Brasil pode exercer sua soberania. Então, o território brasileiro é onde o Brasil pode exercer sua soberania. Então, um juiz brasileiro só pode exercer a jurisdição dentro do Brasil. Se o crime aconteceu em outro país, com outras pessoas com os estrangeiros lá, o problema é deles, eles que resolvam para lá. O Brasil não vai resolver esse problema, não. Tá ok? Princípio da territorialidade. Outro exemplo aqui para você entender, ó. Brasileiro roubou brasileiro em Manaus e foi preso em Manaus. Juiz de Fortaleza não tem competência territorial para julgar esse crime. Tipo assim, o crime aconteceu em Manaus. O cara mora em Manaus, roubou uma pessoa que mora em Manaus. Em Manaus. Roubou em Manaus. Foi preso em Manaus. Quem é o juiz? Quem é o juiz criminal de Fortaleza na fila do pão? Juiz criminal de Fortaleza não tem nada a ver com a história. O juiz criminal de Fortaleza vai julgar as pessoas lá de Fortaleza. As pessoas aqui de Manaus, que cometem crime aqui em Manaus, serão julgadas por um juiz criminal em Manaus. Simples assim. Isso é o princípio da territorialidade também, tá? Ou da aderência ao território. Beleza? Ou seja, o princípio da territorialidade ou aderência ao território tem tudo a ver, doutores, com a competência do juiz. Tá? O juiz tem a sua competência limitada pela Constituição e pelas leis dentro de um território específico. Juiz de Manaus, competência em Manaus.
Juiz de Fortaleza, competência em Fortaleza. Juiz brasileiro, competência no Brasil e não no exterior. Tá? Tranquilo. O outro requisito do princípio do juiz natural é a imparcialidade. A imparcialidade a gente já viu, né? Visa afastar os impedimentos do juiz, visa afastar a suspeição do juiz. Tá bom. Então perceba que o princípio do juiz natural tem esses 3 requisitos, né? E dentro do requisito da competência você pode argumentar sobre um outro princípio, que é o princípio da territorialidade ou o princípio da aderência ao território. Então assim, eu coloquei a parte aqui, o princípio da territorialidade ou o princípio da aderência ao território, no campo do processo civil, tá? Esse princípio, conforme a gente já viu, ele determina que o juiz exerça a jurisdição, exerça a atividade judicante, né, a jurisdição, dentro dos limites estabelecidos na Constituição e nas leis, em um território, em um campo espacial, em uma área espacial. Tá? Então o juiz de Fortaleza não pode julgar o caso de Manaus. O juiz de Manaus não pode julgar o caso de Fortaleza. O juiz de Manaus não pode julgar o caso de São Paulo, o caso do Rio de Janeiro, etc. Essa é a regra, tá bom? Perceba que o princípio da territorialidade é um princípio que estabelece limites para a competência do juiz. Beleza? Tranquilo? Então, aí aqui eu coloquei os mesmos exemplos aqui que eu já mencionei, tá bom? Italiano matou italiano na Itália, o juiz brasileiro não tem competência para julgar esse italiano. Brasileiro roubou um brasileiro em Manaus, mora em Manaus, os dois moram em Manaus, o crime aconteceu em Manaus, o cara foi preso em Manaus, o juiz de Fortaleza não pode julgar esse cara. Quem vai julgar o cara é o juiz criminal de Manaus. Tá bom? Tranquilo? Beleza. Então, você já entende aí qual é a diferença entre o princípio da territorialidade e o princípio do juiz natural. Tá? Você já entende essa diferença. E você também entende a diferença do princípio da investidura. Tá beleza? Então, uma coisa é o princípio do juiz natural, outra coisa é o princípio da investidura ou investidura na jurisdição, outra coisa é o princípio da territorialidade ou aderência ao território, e outra coisa é a competência, né? E outra coisa é a imparcialidade. O princípio do juiz natural ele se divide em investidura, que é a mesma coisa que o da investidura, em competência e em imparcialidade. Tá bom? O princípio da territorialidade é só um dos requisitos do princípio do juiz natural. Tranquilo? Beleza. Então, tipo assim, ó, só para finalizar, o princípio da investidura é um dos requisitos do princípio do juiz natural. O princípio da territorialidade ou aderência ao território também é um dos requisitos do juiz natural. Porque quais são os princípios do juiz natural? Quais são os requisitos do juiz natural? Do princípio do juiz natural? Investidura na jurisdição, competência e imparcialidade. Tá bom? Espero que você tenha entendido aqui a situação. Vamos agora responder uma questão da CESP? Olha lá. 2018 STJ CESP. Entre os princípios que regem a jurisdição, o princípio da investidura é aquele que determina que o juiz exerça a atividade judicante dentro de um limite espacial sujeito à soberania do Estado. Nada a ver. O princípio da investidura, ou simplesmente investidura na jurisdição, é um dos requisitos do princípio do juiz natural, e a investidura determina que o julgador ele esteja regularmente investido como membro do Poder Judiciário, e essa investidura ocorre com a posse no cargo vitalício de membro do Poder Judiciário. Não tem nada a ver com limite espacial sujeito a soberania, nada a ver. Tá? Esse conceito aqui, ó, limite espacial, territorial, sujeito à soberania do Estado, é exatamente o conceito do princípio da territorialidade ou aderência ao território, que é totalmente diferente do princípio da investidura. Tá bom? Então, o item 10 está errado. A questão número 10 está errada. Muito, mas muito errada. Trocou as bolas aí, né? Trocou
trocou a definição do princípio, colocou a definição do princípio da territorialidade como se fosse a definição do princípio da investidura, e aí você cometeu um agafe muito grande, né, CESP? Então, está errada a questão 10, beleza? Ok. Vamos agora para uma outra pausa. Vamos fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta para falar sobre outras informações importantes. Até logo, daqui a pouco estamos de volta.